Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o Aloca Tarot Podcast. Avalie o programa aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas, isso ajuda muito. Para quem escuta no Spotify, tem caixinha de pergunta e enquete aqui embaixo. Se você tem vontade de estudar tarot, conheça meus cursos de arcanos maiores, de arcanos menores e de métodos e tiragens. Você pode assistir a primeira aula de cada um deles gratuitamente. Mas, se você está precisando de uma leitura de tarô ou quer presentear alguém com uma, é só me chamar no WhatsApp. Aqui na descrição do episódio você encontra link para tudo. Na minha prática como taromante, é comum, nas leituras que se debruçam sobre a vida romântica do consulente, o surgimento de um arcano menor específico e recorrente, o 4 de copas. Uma de suas principais facetas dentro da taromancia vem comunicar apatia frente a possíveis e vigentes conexões, ou seja, não faltam possibilidades de se construir vínculo e não faltam opções a serem exploradas, mas falta desejo. À medida que adentramos na leitura e desdobramos as causas por trás dessa rejeição para com o outro, nos deparamos com crenças enrijecidas e com uma espécie de checklist inegociável, que ilha a pessoa e a impede de se aproximar de tudo aquilo que não esteja de acordo com seu manual de relacionamento, inventado por ela mesma. O outro precisa ser assim e assado. Ter tanto de altura, carro, ter a profissão tal, ambicionar as mesmas coisas que eu ambiciono, praticar a mesma fé que eu pratico, enfim. Esses são exemplos bem simples, mas nas leituras a resistência vai além e percebo que não existe no consulente uma genuína abertura para a conexão. Com rígidas regras autoimpostas, sua rejeição é defendida, muitas vezes seguida, da afirmação de que não existe ninguém para ela, e não raramente se sentindo ela mesma a pessoa rejeitada, quando na verdade foi o contrário. Eu, depois de muito bater cabeça e terapia, e claro, também através da experiência com meus atendimentos com tarô, percebi que se esperarmos pelo match perfeito, ele nunca vai acontecer, pois somos todos únicos. Compreender isso expande possibilidades e abre portas rumo a lugares nunca antes explorados, tudo graças à abertura que adotamos frente à vida e ao outro. E essa atitude extrapola as conexões românticas. O pior cenário é quando o indivíduo se ilude e acha que está se permitindo uma experiência, mas no fundo, nem tão fundo assim, ele só está esperando que o outro se adeque às suas expectativas e maneiras de se relacionar, o que na maioria das vezes gera ruído, grandes embates e rompimentos dolorosos. Mas para nos ajudar a jogar luz sobre tudo isso que tem impedido muita gente de sair do lugar da apatia e, de fato, se lançar rumo a um descobrir-se dentro e fora das relações, eu chamei a minha amiga Luísa Vieira, que é psicóloga, terapeuta cognitiva comportamental e sexóloga, que possui uma vasta experiência com atendimentos individuais e para casais. Aqui na descrição do episódio tem link para você conhecer mais do trabalho dela. E para ouvir um outro episódio que ela participou, aqui no Aloca Tarot mesmo, e que se chama Em Nome do Amor, onde falamos sobre o desafio que tem sido se relacionar no contemporâneo, também tem link aqui embaixo. Bem-vinda, Luísa! Obrigada, Diego. Muito bom estar aqui com você de novo, com seus ouvintes tão queridos. Vamos repetir a experiência de sucesso e de muito prazer que foi a primeira vez que eu estive aqui. Eu que agradeço, estou muito feliz de ter você de volta para falar dessa coisa que a gente gosta muito de falar, que são as relações, sobre o amor e sobre a gente mesmo, né? Em primeiro lugar, você viu aí que o negócio não é tão simples assim. Eu gosto muito de sempre me colocar implicada nas situações que eu estou narrando ou que eu estou exemplificando, e eu percebo que você também faz isso, né? A gente não tira o corpo fora. Não tira. Enfim, cá estamos para tentar jogar um pouquinho de luz nesse bafo todo. De onde que você acha que vem tantos critérios para ignorar uma possível conexão? Porque é isso que eu sinto, como eu disse na maioria das leituras que se debruçam sobre as relações. A gente percebe uma espécie de checklist do que nos interessa e a gente ignora tudo aquilo que não está incluso nela. Então a gente se priva de conhecer o outro e, consequentemente, a nós mesmos, e ignora outras perspectivas, experiências e etc. Eu acho que as origens desses critérios, e isso é fruto de pensamentos e de meditações minhas, que
que chegou num lugar que acho que esses critérios vêm de muitos lugares, né? Desde da cultura que a gente está inserido, do ambiente religioso, familiar, até critérios baseados conscientemente ou não em traumas, em medos, em projeções e etc. Faz sentido? Diego, eu acho que a gente pode começar puxando o tapete logo de cara, assim. Porque eu acho que o início da criação de critérios vem da ilusão, da fantasia de que nós estamos completamente conscientes daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos e daquilo que a gente precisa. Então, por achar que a gente domina muito o que a gente quer, domina muito o nosso desejo, aí a gente começa a estabelecer critérios que são dos mais superficiais até os critérios mais profundos e subjetivos. A gente faz a lista de critérios, o checklist surge do fato da gente achar que a gente domina isso. E aí eu falo de puxar o tapete, em primeiro lugar, que é a necessidade de a gente assumir que não, a gente não domina tudo aquilo que motiva o nosso comportamento. Que existem muitas coisas que nos mobilizam, que nos chamam a atenção, que nos despertam desejo, que nos despertam tesão, que nos despertam esse interesse e que a gente desconhece. E quanto mais a gente desconhece, mais alucinada é essa lista, esse checklist. Mas esse checklist vai ser baseado nessas coisas que você disse, que sim, a cultura e os seus produtos culturais que exercem sobre a gente o que a gente gosta de chamar de pedagogia do amor, ensinam... Que seriam as novelas, filmes, produções audiovisuais, literatura, é isso? Exatamente. Produto cultural é também produto artístico, mas no nosso tempo a gente não pode deixar de fora, por exemplo, os influencers. Os influencers são produto cultural. Eles ditam pra gente um modo de viver, uma forma de existir no mundo que é mais desejável, né? Então, eles vão dizer que tipo de pessoa que é certo ou que é melhor se relacionar. E que tipo de pessoa você tem que ser, né? Inclusive elencando por nota, né? Isso é uma coisa que sempre me assusta quando eu me deparo com isso, mas principalmente a Gen Z estabelece critérios de nota. Então, tal pessoa é 7 de 10, tal pessoa é 5 de 10. Uma 8 de 10 não vai se relacionar com um cara 4 de 10. Então, esse tipo de critério que eu acho, assim, risível, eu acho bobo. Eu achei engraçado você tocar especificamente nesse exemplo, porque nesse final de semana eu assisti o filme Dias Perfeitos. E tem um personagem que tá aí dentro dessa geração que tudo ele classifica de 0-10 a 10-10, né? Inclusive a menina que ele tá tentando paquerar. Então, ele está super incluído nessa tendência dessa cultura. Quanto mais a pessoa estiver inconsciente daquilo que motiva o próprio desejo, quanto menos analisada, quanto menos ela souber se auto-observar, mais delirantes vão ser essas listas. E aí elas vão ter como base, sim, a cultura, esses produtos culturais todos. Eles vão ter como base também medos e experiências anteriores. Então, assim, eu tive um relacionamento com um cara que só jogava videogame, me sentia muito trocada por esse hábito dele, então eu nunca mais vou me relacionar com uma pessoa que joga videogame. Então, ela já tem ali um critério de corte, né? Isso é muito superficial e tem como base uma experiência pregressa, um medo de repetição. Ele nem é uma experiência minha, é uma experiência da minha mãe, do meu pai, ou dos meus irmãos, ou das pessoas com quem eu convivo, tá? Então, os critérios, eles vão surgindo, eles vão sendo listados e nomeados de acordo com esses critérios, né? Essa pedagogia do amor, hoje, é uma coisa tão forte que a gente tem aí coaches ganhando rios de dinheiro, ensinando as pessoas procedimentos, né, um passo a passo de como agir, o passo a passo de como se aproximar de tal pessoa, como falar com uma pessoa assim, assim, que são coisas extremamente delirantes, que querem prever, inclusive, o pensamento das pessoas. Então, quando a mulher senta de tal maneira à mesa, quando você está jantando com ela está te comunicando que, aí vai, né, todo o delírio
dessas regras, dessas cartilhas de comportamento afetivo, amoroso, que o intuito da cartilha é vender mesmo. O intuito de quem compra é ter uma segurança a mais, é uma busca por uma segurança. Eu não sei tão profundamente como me comportar que eu preciso de uma cartilha para me dizer mal e porcamente como eu tenho que fazer. E fazem isso de forma muito irrefletida. Eu vejo isso como uma busca, uma eterna busca de tutela. É como se a gente precisasse ser tutelado sempre. Então, eu sou tutelada por Deus, e aí Deus vem em várias figuras, em várias entidades, me dizendo como eu devo ser para ser aceita, para estar correta. Eu sou tutelada, às vezes, por uma ideologia, às vezes uma ideologia política, um grupo político, né? E também tutelada por essas supostas autoridades em comportamento humano que vão me dar essa sensação de segurança de que eu estou agindo de forma mais garantida, pensando sempre no resultado e não pensando no processo de viver. Eu estou pensando assim, essa menina vai ou não vai transar comigo? O pensamento está nesse lugar e por isso que a gente perde a ideia do processo. Como será que eu vou me sentir? Ou como será que vai ser eu me relacionar com essa pessoa? A gente não está mais pensando nisso. E aí, como terapeuta cognitivo-comportamental, a gente sempre vai buscar pensar mais do que na origem, o que seria o porquê, né? Ou então, de onde vem mesmo das coisas, a gente vai pensar na função. Porque tudo que a gente faz tem função. Se a gente faz, e principalmente se a gente repete, é porque a gente tem um ganho com aquilo. Algum benefício vem de tudo aquilo que eu repito, por mais que esse benefício às vezes seja a evitação de um problema. Então, essa perspectiva comportamental, ela me acompanha, porque o meu trabalho, ele é muito voltado para essa lógica. Então, se a gente pensar na função da criação dos critérios, a função primeira, ela é proteção. Função protetiva. Eu preciso me resguardar. Então, eu preciso evitar que eu vá me deparar com uma rejeição. Eu preciso evitar que aquilo que eu estou fazendo dê errado. Então, eu vou me proteger. Então, a primeira função é a de proteção. E a segunda é de evitação. Eu vou evitar entrar em contato com alguma coisa que é desconfortável para mim. É levemente diferente da proteção, porque às vezes o que é desconfortável é bom, mas é desconfortável. Inicialmente, me provoca uma sensação nova. E aí eu preciso evitar aquilo que não é familiar. Por isso eu estabeleço ali um monte de critérios, que muitas vezes são critérios impossíveis, e eu tenho uma certa consciência disso, a ponto de dizer, não existem pessoas legais. Não tem ninguém legal mais. Né? Não existem pessoas para mim. Né? Então, o tanto de gente que está no consultório e que está dizendo isso, sabe? Que está falando que não tem gente legal, que está sozinho, e eu ali que estou dialogando com aquela pessoa, acompanhando aquela pessoa semanalmente há tanto tempo, eu vejo o quanto aquela pessoa é legal, o quanto aquela pessoa é bacana, o quanto ela é uma pessoa interessante, né? E eu fico pensando assim, como que essas pessoas não estão se encontrando? Na verdade, elas estão se encontrando, elas só não estão abertas a vivenciar nada para além daquilo que lhes é familiar. Então, são essas funções. E quando a gente pensa na função, que é o para quê, a gente tem diálogos muito mais interessantes, mais profundos, mas muito mais difíceis também. E chegando cada vez mais perto da gente. Talvez esse escudo seja um escudo da gente com a gente mesmo, né? A gente vai se separando da nossa essência. O que o Diego busca? Quais são os critérios do Diego, da Luísa, o que funciona pro João, pra Maria? Eu acredito que é isso que seja interessante descobrir. E isso é um processo lento, né? Porque a gente passa anos das nossas vidas fazendo o oposto, fazendo tudo isso que você acabou de falar. Eu, vou começar dizendo em relação a isso que rejeição é sempre uma coisa que fazem com a gente, nunca é uma coisa que a gente faz. Porque quando é a gente que está na posição de estabelecer esses critérios e talvez cortar alguém de possibilidades, né? Fechar ali uma porta, a gente nunca chama isso de rejeição.
A gente chama de outras coisas. A gente dá outros nomes, a gente constrói outras ideias a respeito daquilo. Então, rejeição é uma coisa que os outros fazem com a gente, os outros nos rejeitam. Quando sou eu que estou rejeitando, não é isso, eu não estou nesse momento, é o meu momento, eu não estou rejeitando. E às vezes não está mesmo, porque rejeição não é a negativa, né? Não é o não. Rejeição é um ímpeto de contrariedade, é uma ação contra algo. Então, assim, eu repudio alguma coisa. Eu vou, assim, excluir aquilo da minha vida. Isso é rejeição, né? O mero não é rejeição. E por que eu estou falando isso? Porque isso é um processo que está ao longo de nossa vida inteira nos formando. E é importante que esteja. Então, a gente precisa vivenciar rejeições desde o início da nossa vida. Desde o momento em que a gente quer mamar mais e a mãe já não quer mais amamentar, isso já é uma rejeição. Ou quando eu queria a companhia de alguém e essa pessoa está trabalhando, está fazendo outra coisa, qualquer que seja, isso já é rejeição. A gente precisa experimentar isso, porque isso dá para a gente o nosso tamanho. E o nosso tamanho e o nosso contorno, que eu acho uma palavra muito legal para a gente usar quando a gente fala de compreensão dos nossos sentimentos. De autoobservação, a gente precisa de contorno, que é limite, é saber onde a gente começa, onde a gente termina. E a gente só conhece isso se a gente conhece sucessivamente ao longo da vida inúmeras rejeições de vários tipos. E eu vejo que hoje as pessoas têm dificuldade de proporcionar isso umas para as outras, dificuldade de aceitar isso nos seus filhos, porque é pelo montante dessas rejeições acumuladas que a gente vai ganhando força para ser a gente mesmo, para se reerguer. Tem gente que nunca supera isso. E isso é até uma coisa bastante psicanalítica também, assim, isso é uma ideia muito psicanalítica, e acho que a gente precisa aceitar essas reflexões porque elas nos ajudam de forma realista a vivenciar uma vida mais feliz. Porque se eu me baseio no coach, primeiro, que aquilo ali não tem nenhum fundamento e a gente precisa entender isso. Em geral, principalmente essas ideias mais dos Red Pill, né, que estão aí super em alta, são reproduções muito vazias, muito grotescas, de uma coisa que não é humana, de uma coisa que é medrosa demais. Que preço que eu estou pagando para... E não é dinheiro, o preço que eu estou pagando por essa sensação de segurança. E olhar também o resultado disso. Será que isso está realmente resultando em uma parceria que está feliz em estar comigo? Será que eu realmente estou encontrando aquilo que eu gostaria? Mas para isso, a gente precisa identificar quais são as nossas necessidades. E aí a pergunta, você sabe quais são as suas necessidades? Você sabe o que você quer? Você sabe o que te faz bem mesmo? E como descobre isso, né? Porque, como eu disse, a gente vai colocando essas camadas ao longo da vida e quando chega aí na nossa vida adulta, ou até mesmo na adolescência, a gente já se depara com essas rejeições, com essas listas e a tendência aí aumentando à medida que os traumas se dão, né? Como você disse, o cara que só jogava videogame, não sei o quê. Aí você vai acumulando e cada vez vai se tornando mais difícil você se aproximar do outro, devido a toda essa bagagem, que não é bagagem, que poderia ser bagagem, mas que virou escudo. Como sair, né, do meio desses entulhos todos que impede a gente de se mexer? A gente pode começar muito simples. Se fosse um amigo ou uma amiga te contando de uma rejeição que sofreu, provavelmente você que está ouvindo e a gente aqui diria alguma coisa do tipo... Isso não tem a ver com você, você é ótima, você é ótimo, é a pessoa que não quis. Isso tem a ver com o outro, isso não tem a ver com você. Não tome essa rejeição como um ataque a você, é sobre o outro. Pois bem, então a gente precisa continuar nessa lógica para se manter coerente. Então, se sou eu que estou cortando pessoas, se sou eu que estou rejeitando pessoas, então tem a ver comigo. Eu preciso olhar, então, o que é que tem a ver comigo? O que eu posso verificar em mim como sendo a minha questão? Quais são esses medos, preconceitos, julgamentos?
quais são essas justificativas e a profundidade delas. O que eu realmente estou sentindo em relação a isso que eu estou vivendo? É uma reação agressiva a algo que me incomodou? Às vezes é, muitas vezes é. Eu preciso reagir agressivamente só se eu não for uma pessoa emocionalmente bem educada. E eu não tô falando que a gente precisa ser polido, não, porque muitas vezes, Diego, na clínica de casal, principalmente, quando tem um problema, uma questão, e eu vejo esses jovens, assim, até 30, esses casais novos, sendo muito, muito polidos, muito educados, muito gentis um com o outro, eu falo assim, cadê vocês de verdade? Não é possível que não tenha uma raiva, sabe? Que não tenha um sentimento estranho, complicado, feio. É só bonitinho? Você vai ficar assim pensando tanto para falar dessa forma? Você tá editando demais. Acaba que você fala tão bonitinho que nem é mais a verdade. Então eu chamo muito esse lado. Então, vamos acordar? Vamos talvez brigar um pouco? Vamos colocar um pouco de calor nesse relacionamento? E a gente precisa fazer isso aqui dentro. É se olhar real e falar assim, o que está me faltando? Às vezes é uma carência horrorosa, sabe? Às vezes é uma coisa muito vergonhosa. Mas a gente só consegue ser a própria autoridade ou ter tutela de si mesmo se a gente puder dominar esse lado também. Senão é esse grande escuro que tem dentro da gente que acaba mobilizando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos desejos e que a gente desconhece. E aí a gente é levado pela vida em vez de fato decidir, em vez de ser guiado pelo checklist vazio que a gente acha que está sim sendo muito legal, é a gente ser guiado principalmente pela nossa sensação. O que eu sinto quando eu tô com essa pessoa? Eu rejeitei porque eu senti que a pessoa estava me olhando demais, eu estava me vendo demais e eu me assustei com aquilo. Tá, isso é seu, cuide você disso. Também o outro não tem que cuidar disso para você e nem tem que lidar com isso. E aí eu acho que são perguntas bem chaves que a gente tem que fazer para nós mesmos. Não é fácil, eu acho que é um exercício bem difícil, esse, do olhar para si antes de apontar, né? Porque eu acho que a primeira reação é falar, isso não serve para mim, ele fez isso, ela fez aquilo. Antes de você passar por esse lugar e falar que isso aqui aconteceu por causa do outro, ou que eu não quero isso por causa daquilo outro, eu pensar, eu tomei essa decisão por quê? Eu não quero isso por quê? Eu tô rejeitando isso por quê? Tá me incomodando por quê? Tô saindo fora desse relacionamento porque eu tô reclamando tanto disso? Por que eu tô reclamando tanto disso? Por que isso me incomoda tanto? E são perguntas assim que, em primeiro lugar, eu acho muito difícil a coragem de fazê-las, porque se a gente tivesse essa predisposição, esses coaches estariam mais pobrinhos, né? Mas é o contrário que está acontecendo. Então, acho que um dos motivos que eu decidi compartilhar essa conversa é isso. É o convite do calma, tem um outro ali sim. Antes da rejeição, antes de sair correndo, antes de se assustar, antes de se fechar no casulo, pergunta, por que isso me causou isso? Né? Que é o que você está falando. Só que isso é uma prática muito difícil, muito contraintuitiva quase. Eu gosto de chamar ela de exercício, é um exercício. Você vai ter que, sempre que se deparar com esses sentimentos, sensações, rejeições suas para com o outro, se convidar para essa conversa consigo mesmo. Desse momento de intimidade com você. E de muita honestidade, porque a gente também mente pra gente. A gente também se convence de um monte de coisa que a gente não é e se ancora em coisas que nos defendem. Né? Então é uma conversa que requer muita transparência consigo mesmo. Tamanha a profundidade que a gente percebeu que as rejeições têm, né? E as suas naturezas, que vêm de inúmeros lugares, desde a infância até aqui, pode ser que chegue um momento que a gente precise de ajuda. E aí, essa ajuda, muitas vezes, vem nas leituras de tarô muito
não por busca. Nunca ninguém vem na consulta de tarô e fala: eu tô rejeitando, eu tô me sentindo fechada e eu acho que tem um monte de coisa aqui que eu preciso olhar pra mim. Não. Normalmente a pessoa é surpreendida no meio da leitura. Fulano não quis ficar comigo, o que ele sente por mim, o que tá acontecendo? Aí a gente olha lá e não. A pessoa quer ficar com você, ela gosta de você, ela quer te conhecer. Você que não quer desse jeito que tá vindo. Porque é diferente do que você imaginou que ia ser. Aí na leitura, sem querer, a pessoa se depara com essa informação e aí sim vem ali um farolzinho, uma ajuda, um apontamento de tipo, não é daquele lado, é você. É você, vamos se fazer tais perguntas, e aí a gente consegue até tirar, né, desdobrar ali e deixar a pessoa sair da consulta aconselhada, norteada. Mas muitas vezes eu recomendo que essas pessoas procurem outras ferramentas. Porque eu entendo que, por se tratar de algo muito enraizado, muito profundo, precisa ir de um acompanhamento mais terapêutico, contínuo, para que isso seja aos poucos revelado e não seja mais um problema na hora de se relacionar. Pelo menos não do tamanho que tem sido naquele presente, na vida da pessoa. Isso aí que você tá falando, te ouvi, me fez pensar aqui em quantas pessoas estão no consultório hoje, ou que chegaram até o consultório nessa minha experiência clínica, com essa autopercepção, um tanto vitimista até. E eu falo isso, não é um julgamento, é realmente a postura que a pessoa adota, né, de pensar, ninguém me quer, todas as pessoas me rejeitam, todas as minhas experiências, elas chegam com essa generalização, né? E aí a gente primeiro a gente recebe aquilo, acolhe aquilo e começa a investigar. Porque é assim que a terapia funciona, né? Para você que está aí ouvindo e não sabe, terapia funciona mais ou menos assim. Você chega lá, fala uma coisa e vai ter uma pessoa que vai ficar investigando, perguntando, querendo saber mais daquilo que você está dizendo, né? E aí, quando a gente vai investigar, a gente percebe isso muito claramente e é muito legal porque na terapia a própria pessoa traz. Então, às vezes, a gente não precisa nem apontar, ela mesma vê. Realmente, eu falei, mas aí tem outra coisa aqui. Isso é muito legal, isso é preferível até. Melhor do que eu apontar é quando a gente consegue conduzir as perguntas de tal forma que a própria pessoa se dá conta. Ela se ilumina naquilo ali que faltava para ela se perceber. E sair da posição de vítima, gente, é muito bom. É muito bom. Porque é fortalecedor da individualidade. Sabe assim, você deixa de ter aquele ego ferido, magoado, chateado, que é incapaz de perceber as coisas boas que te rodeiam, é incapaz de perceber as boas oportunidades. Queira você essas oportunidades ou não, sabe? Você também não tem obrigação de querer quem te quer, não. Mas, pelo menos perceber, sim, eu sou desejável, e não é só uma autoafirmação essa pseudo-autoestima, sabe? Eu sou maravilhosa, eu sou bonita, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é só uma autoafirmação, não. Eu sou vista assim também por alguém. E, querendo ou não, não é depender da visão do outro, mas nós somos seres que, sim, estamos em sociedade e a participação do outro na nossa vida é muito grande, muito importante. Então, é sim muito bom ser vista como desejável. Isso tem sim valor pra gente. A gente não pode basear a nossa vida nisso, porque daí é uma furada sem fim, mas é legal quando vem. Então, quando a gente sai da posição de vítima, a gente é capaz de perceber essas coisas. Do quanto a nossa vida ela não é esse mar de lágrimas e sofrimento, não. Ela tem sim muito valor e muitas coisas eu tenho a oferecer e existem pessoas que desejam o que eu tenho a oferecer. Então, são pessoas que chegam dizendo que são muito rejeitadas e que, em geral, elas fazem ali aquele pick and choose da rejeição. Eu seleciono quem me rejeitou para dar valor e aquele que me quis e eu que rejeitei, eu nem tô lembrando disso. Então, se a gente puder colocar todo mundo no mesmo balaio, sem vilões, sem mocinhos, tá todo mundo rejeitando, tá todo mundo sendo rejeitado, isso não faz de ninguém mais forte, mais fraco, acima, abaixo, nada. Se a gente puder fazer isso, já é um início. Uma forma de conseguir ter essas autopercepções de maneira estruturada é a terapia.
A psicoterapia é muito esse lugar para a gente poder expor essa ferida de forma segura, de forma tranquila, com acolhimento, respeito, carinho, afeto, né? Mas não é a única forma. Acho que a gente pode também se movimentar de outras maneiras, quando a gente se dispõe a ouvir as pessoas, a ouvir, a ir atrás de experiências similares às nossas, ou muito diferentes das nossas, quando a gente está aberto a conhecer as pessoas, a dar ouvido ao que elas têm a dizer, quando a gente está aberto a produzir conteúdos culturais, artísticos, sim, que nos desafiem nesse sentido. Então, tem inúmeros filmes provocativos, leituras provocativas, a arte mobiliza muito isso na gente. Se a gente puder se envolver com o autoconhecimento do nosso corpo também, então fazer uma dança, experienciar uma vivência, às vezes uma coisa que você nem se identifica tanto, mas você se abre, você fala, tá, eu vou lá, vou viver isso aqui, estou me abrindo. Não preciso gostar, não preciso desgostar, estou simplesmente aberta a essa experiência. Conversar com os amigos, conversar com as pessoas. Isso é precioso e eu noto que a gente faz isso menos e menos e menos. A gente troca muitos memes e conversa muito pouco da nossa vida, do que a gente tem sentido, ouve muito pouco dos amigos, sem dar aquele grito de você é uma guerreira sim, vamos lá, sabe? Ouvir e às vezes ficar na merda junto, com perdão da palavra. Às vezes ficar mal junto, sabe? Ficar ali um pouquinho, nessa identificação. Isso tudo tem muita força nisso. Muita força nisso. E isso passa pela rejeição, de alguma maneira, né? Tipo, é a rejeição do tempo com aquela pessoa, a rejeição do tempo de qualidade com aquele meu amigo, é a rejeição da minha própria potência como pessoa e das coisas que eu poderia estar realizando ou experimentando. É também trazer uma leveza para a vida. No fundo, é humanizar-se, é reumanizar-se. Respira. Sou humano, tem um monte de coisa aqui que eu acho que eu achava que era verdade, que eu tinha certeza, agora eu tô vendo que não é bem assim. Isso vai baixando a nossa bola, vai deixando a gente mais calmo, vai deixando a gente mais empático conosco mesmo, porque daí a gente erra, fala, putz, olha só, quase acertei, mas errei ainda, falta um pouquinho. E continua, e vai tentando. É por isso que, né, como eu disse, eu chamo de exercício. É a prática que vai te levar lá. É muito legal quando você traz isso para outros tipos de relações e de como a gente percebe e está aberto ao mundo, porque é um jeito de praticar fora do contexto de um relacionamento romântico. Então você vai se condicionando a estar aberto fora desse contexto onde talvez seja mais difícil para você. Aí você pratica lá fora, é quando você vai ver você está vivendo isso em todas as áreas da sua vida. Isso é importante, Diego, porque o relacionamento romântico pra gente, ele ainda tem na nossa sociedade, na nossa forma de ser educado e criado, ele ainda tem um diferencial, ele é uma relação diferente das outras, para a maioria das pessoas. E as relações todas que se propõem a ser íntimas, elas nos levam de volta para as nossas faltas, para as nossas angústias. Elas tocam naquilo que falta na gente, naquilo que dói. Então, é só a gente pensar em ciúme, por exemplo. Ciúme é uma coisa que leva a gente direto para a infância. São crises, é crise de choro, é o querer, precisar falar, é a urgência, é meu, não é de mais ninguém, né? Então, eu tô dando esse exemplo, mas todas as dificuldades que a gente tem no relacionamento amoroso são aquelas feridas que estão ali abertas dos nossos afetos iniciais da vida. Então, olha como isso é difícil. A gente precisa de suporte para isso, a gente precisa de outras relações profundas, amorosas e que não entrem nessa mesma rixa, para que a gente tenha força, distribuir esse amor que a gente tem, a vontade de se conectar com os outros que a gente tem, com outras relações. Ter amigos, né? Então, eu, por exemplo, tenho 35 anos, eu sou de uma geração que muitas pessoas da minha idade não terão filhos.
Então, como que a gente imagina que vai ser o nosso Natal, o nosso Ano Novo, as nossas celebrações coletivas, né? Quando a gente tiver 70 anos? Eu espero poder estar com os meus amigos, com os meus afetos, né? Que podem ser amores também, mas não basta, tem que ter mais, tem que agregar mais. E quanto mais a gente puder agregar de relações profundas, conectadas, honestas, melhor. A gente tem que pensar nisso também, para erradicar essa solidão, porque é essa solidão que a gente vive hoje, que na verdade é isso, eu rejeito, eu sou rejeitado, eu estou nesse lugar, é uma solidão muito profunda, que a gente precisa erradicar. O caminho para erradicar é o caminho para dentro, é o caminho para dentro e não tem como evitar, não vai ter como evitar. Para que a gente consiga se conectar com as pessoas, o nosso lado do plug tem que estar apto. E para fazer isso, a gente precisa se olhar, se observar. É interessante isso estar fortalecido na gente, para que quando esse momento do não chegar, do ser rejeitado ou rejeitar chegar, para que não tenha a proporção que tem tido ultimamente e nem o peso e a dor que tem causado na gente. Diego, vou aproveitar essa sua fala para fazer a indicação de um livro, tá? Para todos os seus ouvintes, para você, que é o livro Não Acredite em Tudo que Você Sente, do Robert Lehigh. Ele fala, aí vocês podem achar contraditório, né? Ué, Luísa, você está falando para eu observar o que eu sinto e agora o livro é Não Acredite em Tudo que Você Sente. Sim, porque quando vem esse medo, quando vem esse assombro, esse susto dentro da gente diante das situações, a gente não precisa agir de acordo com isso. Então, se eu tô com medo, o que eu faço? Eu fujo, eu ataco, eu fico nessa luta ou fuga eterna. Não, eu não preciso interpretar dessa forma. Então, é um livro bem bacana, baseado em evidência e cita inúmeros estudos, dá vários exercícios para a gente praticar sozinho ou nas nossas relações, para levar a essa nova interpretação dos nossos sentimentos. E passo a passo. Primeiro eu vou perceber o que eu sinto. Depois eu vou entender por que eu penso da maneira que eu penso sobre isso que eu estou sentindo. Quer dizer, eu estou com medo. Quando eu estou com medo, o que eu acho disso? Qual o julgamento que eu faço disso? Qual é o endereçamento que eu dou para isso? Então, esse livro é bem bacana, ele é muito provocativo e muito educativo. E é um livro que ele não é para profissionais, ele é para pessoas leigas, é para todo mundo ler. Super fácil, acessível, apesar de ser bastante científico, e eu sempre recomendo, tá? Então fica aí a dica para vocês. A proposta de hoje é fazer essa provocação para você que de repente nunca pensou nisso. Nossa, eu tô rejeitando, né? E por que eu tô rejeitando? E quais são os meus critérios? Então fica aí uns primeiros passos para essa jornada. É uma jornada, eu acho que é uma jornada assim bem longa mesmo, assim que sei lá se tem final. Tem final, Luísa? Eu acho que não, assim como todas as outras jornadas da nossa existência emocional, psíquica, não é para ter fim. Tem fim com o fim da nossa vida, porque eu espero, pelo menos, estar desejante, questionante e tudo isso lá com os meus 100 aninhos, né? Então, eu espero que não tenha fim. É uma delícia entrar nesse lugar, nessa jornada. Então, é um convite para você entrar, nem que seja por essa via, nessa jornada, e se manter jovem, e se manter leve, e se manter fresco, sempre, mesmo com 100 aninhos, como a Lu disse. Lu, tem alguma coisa para acrescentar? Acrescento só a minha gratidão, alegria e satisfação imensa de estar aqui, de falar com você, falar com seus ouvintes, e espero poder estar aqui de novo. Né? Deem bastante feedback, falem pra gente o que vocês acharam disso tudo, se isso rendeu insights, rendeu reflexões, rendeu mágoas, traumas, dores. Conta, porque eu adoro essa troca. Estou à disposição aberta para vocês, ali pelo Instagram, por e-mail, no Twitter, tá? Então eu sou @luisavieira.psi no Instagram, Luísa Vieira Psi no Twitter, e a gente se vê por aí se vocês quiserem. Vão atrás da Lu, vou deixar os links aqui na descrição para vocês acompanharem o trabalho dela. Ouçam, assim que você terminar esse episódio, o outro episódio que ela participou, que é muito legal, onde a gente fala sobre os desafios de se relacionar no contemporâneo, e aí a gente passa por uma série de lugares. Hoje a gente falou de um específico, mas nesse episódio a gente foi além.
Então dá uma passadinha lá também. Obrigado, Lu, mais uma vez pela sua participação. E para você que nos ouviu, muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gosta do podcast, compartilha com um amigo e vem contar pra gente como esse tema e mensagem arcana tocaram você. O melhor lugar para fazer isso é lá no Instagram. Um beijo, tchau!